Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe nesta manhã de segunda-feira. Hoje é dia 3 de junho, são 6 horas da manhã e é uma alegria estar aqui com você. Que Deus te abençoe poderosamente, abençoe a tua casa neste dia e nessa semana que está começando com paz, com proteção, com prosperidade, com saúde, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Efésios capítulo 6, verso 10. Nós vamos falar sobre a armadura de Deus hoje. É um texto muito importante, muito esclarecedor para nós também. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã, por esse dia que está começando, e pedimos que o Senhor nos dê o entendimento e a sabedoria da tua palavra para andarmos nela, para praticarmos e agradarmos o teu coração, alegrar o teu coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Então a palavra do Senhor, depois do que, desde Efésios capítulo 1 até aqui, o Senhor foi falando por meio de Paulo sobre uma série de princípios que nós devemos viver nas nossas vidas. Nós falamos sobre não abrir brecha, nós falamos sobre o lar cristão, tantas coisas que nós falamos aqui durante toda essa leitura da epístola de Paulo aos Efésios. Nós vamos terminar ela hoje. E agora ele encerra falando sobre a armadura de Deus. Então ele termina essa epístola falando assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então você está andando no caminho de Deus, você está cumprindo esses princípios que Paulo citou aqui em Efésios, então você pode se fortalecer no Senhor, na força do seu poder. Isso está disponível para você, disponível para a tua casa, para te abençoar. Em nome de Jesus, porque aquele que anda no caminho do Senhor tem disponível para sua vida espiritual, para sua vida família, enfim, as bênçãos de Deus. E no versículo de número 11 ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Revestir fala de um ato contínuo, de estar sempre se revestindo da armadura de Deus. Por quê, pastor? Porque quando nós andamos no caminho de Deus, praticamos a palavra de Deus, vivemos os princípios de Deus, isso é todo dia quando eu acordo eu tenho que tomar essa decisão. E quando eu chego no final do dia, eu posso olhar para trás e dizer, né, andei no caminho do Senhor, se houve algum pecado nós devemos pedir perdão, nos arrepender de coração, amém? Aquele arrependimento lá dentro do coração profundo, né? Para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ciladas falam de astúcias, de armadilhas, daquelas coisas que o diabo pode colocar no caminho para que venha nos desviar, nos tirar da palavra do Senhor, nos fazer pensar algo contrário à palavra. E você sabe que o pensamento vai produzir palavras ou atitudes que podem desagradar a Deus. Então nós precisamos vigiar os nossos pensamentos, precisamos vigiar os nossos lábios, precisamos vigiar as nossas atitudes para não dar oportunidade para o inimigo, porque ele vai colocar ciladas nas nossas vidas, circunstâncias nas nossas vidas, para que nós venhamos abrir brecha. Lembra que nós falamos sobre isso? Que há uma porta nas nossas vidas, e essa porta só se abre pelo lado de dentro. E quem abre ela somos nós. O diabo, ele invade, mas ele só pode invadir quando houver uma porta aberta. Se a porta estiver fechada, ele não pode entrar. Mas se nós abrimos uma brecha, nós damos lugar ao inimigo numa circunstância, numa situação em que nós estamos ali envolvidos e não vigiamos conforme a palavra do Senhor, nós podemos abrir uma brecha e o inimigo então por ali entrar para causar roubo, morte, destruição, para trazer prejuízo para as nossas vidas espirituais, para o nosso relacionamento com Deus, prejuízo de todo tipo. Porque a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue e carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu vou aqui resumir isso falando algo para você, que nós podemos identificar a condição espiritual pela condição natural, física natural. Então, quando nós olhamos uma pessoa que está com a sua vida destruída, é porque espiritualmente há
um domínio ali espiritual das trevas, maligno, uma influência agindo sobre aquela vida. Por isso que aqui a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas contra quem está agindo por trás delas, porque principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal, falam das hierarquias dos anjos, no caso aqui, dos anjos das trevas, né, dos anjos de Satanás, né, daqueles que servem a Satanás. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Olha, ele volta a falar da armadura de novo. Aquela armadura que nós devemos estar constantemente nos revestindo dela, e cada vez que nós praticamos e vivemos a palavra de Deus, significa que nós vamos estar usando essas partes desta armadura. É interessante porque às vezes nós oramos até nos revestindo dessa armadura, mas não é assim que funciona na prática. Na prática, ela funciona com o nosso dia a dia, vivendo a palavra de Deus. Nós vamos vivendo a palavra de Deus, e porque nós estamos vivendo a palavra de Deus, nós estamos nos revestindo com essa armadura. Não é uma armadura que nós nos revestimos pela oração, mas é uma armadura que nós nos revestimos pela prática da palavra, dos mandamentos de Deus. Então ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Olha só, todos nós temos o dia mau, ou os dias maus. Ninguém está isento disso. Amém? E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Então a função dessa armadura, ela é nos dar condições de resistir a esse dia mau, e depois de nós termos vencido isso, nós permanecermos inabaláveis. E ele então começa, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Cingindo-vos fala daquela túnica que o soldado usava, é como uma túnica que vai do pescoço aqui, né, até quase os pés. É uma túnica que o protege, então nós devemos estar vestidos com a verdade, ou seja, praticando a palavra. Como que eu me visto com a verdade? Praticando a palavra. E vestindo a couraça da justiça. A couraça da justiça era uma peça de couro bem dura e firme que o soldado usava aqui no peito para proteger os órgãos vitais, principalmente, claro, o coração. Nosso coração deve estar guardado. E nós guardamos o nosso coração nos alimentando da palavra de Deus, tendo comunhão com aqueles que têm a mesma fé que nós temos. Ele continua mais, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Ele aqui está citando partes da armadura de um soldado romano. E ele está fazendo aqui uma figura com a nossa armadura espiritual. Esta calçando os pés com a preparação do evangelho da paz é andar na palavra de Deus, é andar no evangelho da paz, é pregar o evangelho da paz. Nós não podemos pregar aquilo que nós não vivemos. Você sabe que a sandália do soldado romano, ela tinha uns pregos embaixo, que era para dar ele firmeza no solo no momento da luta, ele está bem firme, não escorregar. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados lançados pelo maligno. Esses dardos inflamados lançados pelo maligno nada mais são do que as tentações que nós enfrentamos. Então esse escudo da fé, aquele escudo romano alto que protege o corpo todo, ele não é aquele escudo que se usava no braço menor, me fugiu o nome agora, mas tudo bem. É aquele escudo alto, grande, que protege todo o corpo e que apaga os dardos inflamados lançados pelo maligno. Então as tentações vão vir e vão bater neste escudo e não vão nos afetar. Amém? Quando nós estamos ali embraçando o escudo da fé. A fé é o quê? A fé no Senhor Jesus, a fé na palavra de Deus, não deixando que a incredulidade entre no nosso coração. Tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação fala da salvação que nós temos em Cristo e que nós devemos cuidar, zelar, e ela guarda a nossa mente, os nossos pensamentos, em nome de Jesus. Como eu disse antes, tudo começa nos nossos pensamentos, né? Nos nossos sentimentos. Então, isso vai contaminar todo o corpo. Mas quando o nosso corpo está protegido com o capacete da salvação, daqueles que também, como eu disse, andam na palavra do Senhor. Então, pastor, eu estar revestido com a armadura de Deus todos os dias significa que eu devo estar andando na palavra de Deus. Exatamente. O dia que
Não que alguém faça isso, ou pelo menos não deveria fazer. Não vou andar na palavra de Deus hoje eu vou fazer o que eu quero, hoje eu vou tomar as minhas decisões, eu não estou mais aguentando. Nesse momento você está tirando essa armadura de sobre você. E aí nós estamos expostos aos dardos inflamados lançados pelo maligno, às ciladas do diabo, e como diz a palavra, no final, se nós não estamos revestidos com a armadura de Deus, nós não vamos no final vencer e nem estar firmes. Então isso é algo que nós devemos ter muita atenção aqui na palavra do Senhor. E também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então é interessante porque aqui nós vemos que o apóstolo Paulo está comparando a palavra de Deus com a espada que o soldado usava. E nós podemos usar isso como uma figura para as tentações de Jesus no deserto. O diabo vinha tentá-lo e ele respondia com a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela ao mesmo tempo que era um escudo de fé, era o escudo da fé, ela também era a espada que cortava aquela tentação, cortava aquela tentação dada por Satanás. Se você é filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. E aí Jesus diz o quê? Não só de pão viverá o homem. Então, por conhecer a palavra, ele está revestido com essa armadura, por estar vivendo a palavra, ele está revestido com essa armadura. O que o inimigo quer é que nós venhamos a não crer na palavra, não viver a palavra, e como é a tentação de Jesus no deserto, querer transformar a pedra em pão. Amém? Versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Olha só que interessante. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então nós vemos aqui a importância da oração e súplica em todo tempo, orando em todo tempo no Espírito, mas também de vigiar com perseverança e com súplica, porque nenhuma luta é fácil. Você está enfrentando uma luta, trazendo isso para nós, você está enfrentando uma luta, nenhuma delas é fácil. Nenhuma delas é fácil. Todos nós enfrentamos lutas, elas são difíceis, mas nós devemos permanecer na palavra e com isso nós vamos estar revestidos com a armadura de Deus, porque estamos vivendo os princípios da palavra de Deus. Amém? E ele também diz, e também por mim, então perseverando com súplicas por todos os santos e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer o conhecido ministério, ou melhor, o mistério do Evangelho, né? Palavra que nós já falamos bastante desde o início. Essa palavra é citada várias vezes na Epístola de Paulo aos Efésios, mostrando aquilo que era oculto e que foi revelado a partir de Jesus Cristo e que foi revelado para nós. Que até mesmo os profetas do Antigo Testamento, eles ansiavam conhecer, mas eles não tinham o entendimento completo. Pela qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém? Glória a Deus. E ali embaixo, então, nós temos no final aqui as saudações, dadas aqui a Tíquico, e também a bênção no final, versículo 23 e 24, dizendo: paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo, porque tem aqueles que infelizmente não amam sinceramente, amém? Mas querem se aproveitar do Evangelho. Vamos orar? Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia, por essa segunda-feira, dia 3 de junho. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, assim como nós temos perdoado quem nos tem ofendido. Senhor, cobre as nossas vidas dos nossos familiares com o sangue de Jesus e dá ordem aos teus anjos para nos proteger e nos guardar. Abençoa as famílias com reconciliação, com restauração, com amor, com paz, com prosperidade, em nome de Jesus. Pedimos a tua bênção, o teu favor, ajuda-nos, Senhor, nesse dia. Ajuda cada um que tem clamado ao Senhor, colocado ali os seus pedidos, as suas súplicas, e nós nos unimos aqui como um só, clamando a Deus por cada pedido de oração, de cada irmão que está aqui, de cada irmão que vai participar depois, para que o Senhor possa responder às nossas orações em nome de Jesus Cristo. Tua palavra diz: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos por Ti, clamamos pela Tua presença,
e clamamos pela tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Daqui a pouquinho o devocional com a pastora Ana, 19h30 o grupo de crescimento e às 21h30 a oração da noite. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tenha um ótimo dia. Não esqueça que o meu telefone, meu WhatsApp está aí na descrição, assim como também do irmão Sandu, está aí na descrição desse vídeo. Você pode mandar mensagem e nós vamos agendar um horário para te atender. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um bom dia.